dia, boa tarde, boa noite, começando mais um podcast Podmax. Hoje temos uma visita especialíssima aqui, Renan da Brinquedoteca Vila Kids. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Maravilha? Você, tudo jóia. Aqui também tá tudo um espetáculo. Se você quiser assistir o programa completo, você pode assistir ele no YouTube, tá? Se você tá vendo um corte, já que você tá lá no Instagram, então no Instagram você vai ver o corte e também a gente vai pôr um pedacinho lá do programa, mas o programa completo você assiste lá no YouTube, no podcast Podmax. Beleza? Renan, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Renan, quem é o Renan? Prazer, me chamo Renan, sou formado em psicologia, eu sou psicólogo e psicanalista, nasci em Rio Preto, sou noivo da Aline, tenho um filho chamado Benício e sou proprietário da Brinquedoteca Vila Kids e que também é um buffet infantil, aqui de Votuporanga. Então nós temos que tomar cuidado hoje porque a gente tem um psicólogo e um psicanalista aqui analisando a gente. Mas vamos lá. Ô Renan, conta pra gente, eu tenho aqui algumas questõezinhas, né? 4, 9 perguntas aqui. Conta pra gente como é que surgiu a ideia da Brinquedoteca. De onde que partiu essa ideia? Certo, Leandro. Essa ideia partiu principalmente da necessidade vista de que as crianças estão ficando muito nas telas, nos celulares. Então, a ideia inicial partiu da pretensão de elaborar um espaço criativo, um espaço lúdico, um espaço onde as crianças pudessem ser crianças. Na nossa época de crianças, nós tínhamos muitos lugares para brincar, espaços de utilização da criatividade, né? Sim. Então, o início do pensamento de um espaço onde pudesse as crianças poderem se movimentar, se interagir e sair um pouco das telas, foi aí que começou a ideia do Vila Kids. Legal. E a Brinquedoteca? O que é a Brinquedoteca? A brinquedoteca, apesar de muitas pessoas acharem que brinquedoteca é um espaço onde as crianças ficam, como por exemplo quando as pessoas vão a restaurantes, né? A pessoa vai no restaurante e tem lá a parte de brinquedoteca. E aí a pessoa fala, não, a brinquedoteca então é aquele lugarzinho que a criança fica esperando os pais jantarem ou tomarem uma, né? Uhum. Na realidade, a brinquedoteca ela é um conceito estabelecido, inclusive estudado dentro do campo da pedagogia, que é um espaço centrado, um espaço onde há um objetivo de que haja desenvolvimento para a criança. Então, tudo bem os restaurantes chamarem o espaço para que as crianças fiquem de brinquedoteca, porém, a brinquedoteca ela é, por natureza e por conceito, um espaço de desenvolvimento, um espaço onde a criança ela possa utilizar e desenvolver sua criatividade. Legal. Você comentou aí a respeito do nascimento da ideia do Vila Kids, né? Isso. Você como psicólogo, psicanalista, você já trabalhou com criança? Trabalhava ou não? Não, eu nunca atendi crianças, porém, dentro da formação de psicologia e também da psicanálise, a gente sempre estuda muito a infância. Aliás, a infância é o desenvolvimento, né? É a etapa inicial, a base do desenvolvimento do ser humano. Então, a gente costuma dizer que o brincar para a criança, por exemplo, ele é extremamente fundamental, tal como o trabalho é para o adulto, né? Então, a criança ela necessita brincar para que ela construa a base de desenvolvimento dela. Entendi, bacana. Ô Renan, agora vamos falar da Brinquedoteca mais um pouquinho. Para quem nunca foi numa brinquedoteca, não conhece, lá na sua brinquedoteca, o que os pais podem encontrar lá? Lá na nossa brinquedoteca eles podem encontrar um espaço onde as crianças elas vão ter um brinquedão, por exemplo, ou opções de brinquedos onde elas vão ter que se movimentar, onde elas terão que possivelmente interagir com outras crianças para brincar, além de encontrar, claro, as monitoras capacitadas que fiquem com as crianças e também desenvolvam atividades com essas crianças, né? Entendi. E a criança chega lá, tem um horário para ela chegar? Ou tipo, ela pode ficar o dia todo? Como é que funciona ali? Sobre o funcionamento da Brinquedoteca, atualmente, Leandro, a gente está funcionando às terças e quintas-feiras, da 1h30 da tarde às 18h.
quando não é período de férias. Quando a gente está em período de férias escolares, a gente funciona das 7 da manhã até às 6 da tarde. Então, os pais podem levar a criança em qualquer momento que eles queiram, ou até fechar pacotes, do tipo, eu quero trazer a criança 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Né? Entendi. Então, no período de férias, ela trabalha, ela está aberta, né, das 7 às 18. Às 18, isso. E no período de aula... Período de aula de terça e quinta, da 1h30 às 18. Da 1h30 período da às tarde. 18. Isso. Ô, Renan, se eu estiver aqui na cidade, andando, tal, tô com meu filho, e de repente eu preciso deixar ele em algum lugar para mim fazer algum tipo de serviço, alguma coisa. Se for numa terça ou numa quinta-feira, naquele período da 1h30 às 18, eu posso deixar ele lá na brinquedoteca. Pode deixar, não precisa agendar com antecedência. Tá. É só levar a criança. E aí lá vai fazer uma ficha de cadastro dessa criança com nome, telefone dos pais, né? Lembrando que o nosso espaço ele é um espaço monitorado por câmeras, né? Então é um espaço seguro, protegido, com acolhimento. Que né? legal. E se for um período de férias, então eu posso deixar ele o dia todo... Exatamente. No período das férias, a gente tem, inclusive, uma proposta com o almoço, onde as crianças ficam com a gente das 7 da manhã às 6 da tarde. Algumas crianças ficam o dia todo com a gente. Né? Entendi. Então, tem um período mínimo para ficar ou não? Não tem. Tem pessoas que levam a criança para ficar por 1 hora, por 1h30. Tem pais que ficam juntos, porque lá no nosso ambiente os pais também podem ficar juntos, porque a gente funciona uma cafeteria, né? E aí a criança pode tanto consumir itens da cafeteria, quanto os pais pedirem também, quanto também a gente permite que os pais levem os lanchinhos, se eles quiserem, das crianças, como fazem nas escolinhas, por exemplo. Entendi. Bom, você está falando das férias aí, ó, tem uma perguntinha aqui, é o seguinte. Férias escolares costumam ser um desafio para os pais. Sim. Né? Como é que a brinquedoteca ajuda as famílias nesse período? Nós ajudamos fazendo uma coisa, Leandro, que a gente chama de rede de apoio. Né? Antigamente as pessoas tinham muita rede de apoio da sua comunidade, dos vizinhos, dos familiares. Hoje muitas pessoas, com a modernidade, onde todo mundo trabalha muito, as pessoas não têm muitas vezes com quem deixar as crianças. E eu, como psicólogo, falo até um outro agravante. Quando a pessoa ela precisa trabalhar e às vezes leva a criança para o próprio trabalho. A pessoa ela não concentra no trabalho, ao mesmo tempo em que a criança também não tem um espaço adequado para brincar. Isso aumenta a ansiedade da criança e faz com que, ao chegar à noite, os pais não tenham sossego, porque essa criança ainda não gastou a energia. Né? Tá ligadaço, né? Exatamente. Então, assim, nós ajudamos muito os pais exatamente nisso, porque a criança, ela não é sustentável do ponto de vista energético se ela não brincar e gastar energia. Então, tem muitos pais que falam, não consigo, não sei mais o que fazer com essa criança, porque ela não para, mas a criança é para não parar mesmo. Ela precisa gastar energia de um período ali durante o dia, para que depois ela consiga relaxar, por assim dizer, né? Entendi. E às vezes, tipo, o pai leva a criança pro serviço, chega lá, dá um celular para ela, Exatamente. Não consegue controlar o que tá vendo, ela vai acessar do que ela quiser, Exatamente. Tá aberto ali para ela, e aí? Exatamente. Como é que faz? E aí a criança, ela começa se a energia ela não está sendo gasta no celular, acontece o que atualmente eles têm dito muito no campo da neurologia, há um condicionamento ali energético do ponto de vista neuronal, onde a criança ela vai se viciando naquela satisfação muito rápida, né? E a criança ela começa a ficar numa ansiedade crescente, porque aquilo lá, ao mesmo tempo que descarrega a energia, recarrega ao mesmo tempo, porque ela quer ver o próximo vídeo, ela quer ver o próximo desenho, e isso não ajuda. Isso é um paliativo, mas é um paliativo que pode custar muito caro. Entra naquela questão da dopamina? Exatamente, entra na questão da dopamina. Entra na questão de que a criança, ela fica, até os adultos têm sentido muito isso, né? Quanto mais fica, há uma satisfação, mas ao mesmo tempo há um aumento de ansiedade, porque aquilo na realidade não significa, aquilo realmente é uma coisa que passageira demais, né? Não é um brincar. O brincar, a criança, ela tem uma elaboração.
ela tem um tempo, ela tem um desenvolvimento no brincar. Tem um começo, tem um meio, tem um fim e tem principalmente um gasto de energia e um movimento corporal. Para a criança, movimentos corporais são essenciais. Que legal. Né? Diferente para o adulto. O adulto que desenvolve o cérebro a tal ponto onde a gente consegue simbolizar pela mente algumas coisas. Então, para nós adultos, muitas vezes estar conversando com amigos ou igual agora no podcast é satisfatório. Para a criança, não. Para a criança precisa ver o movimento corporal. Porque ela ainda precisa adequar muito e fazer uma união muito interessante entre corpo e mente. Entendi. Ela precisa cansar. Precisa cansar. Que legal, cara. É só lembrar da nossa infância, né? O que nós fazíamos, né? Eu morava no sítio na época. Vivia pendurado em árvore, subindo, apartando gado, andando de cavalo, carroça. Quer dizer, não parava. Não parava. Não tinha tempo de você falar, vou sentar aqui na frente da televisão. Não tinha. Exatamente. Hoje já não tem isso. Né? Não Já tem. foi diferente. Não tem. Né? E isso se somado aos dias, ao dia a dia, isso leva, de fato, não é à toa que hoje a gente tem tantas crianças aí diagnosticadas com transtorno de hiperatividade, né? Porque, de fato, elas não têm... Por exemplo, Leandro, vou falar um outro ponto aqui, né? Tem muitos pais também que falam assim, nossa, meu filho também não para, é muito ansioso, né? Aliás, é comum uma outra fala do tipo, meu filho quer ficar só no celular, quer ficar só assistindo desenho. Mas aí você vai ver de perto, essa criança ela mora num apartamento ou numa casa que não tem um pedaço de terra. A casa não tem um brinquedo de Lego para ela brincar, né? Então, assim, a criança ela não tem alternativas. Agora, sabe o que é interessante? Tem crianças viciadas em celular, por exemplo, em desenhos, que os pais levaram para a brinquedoteca. Quando essas crianças entram na brinquedoteca, em momento nenhum, até hoje, elas pediram celular. Por quê? Porque tem uma relação ali com o que você oferece. Se os pais não oferecem oportunidade para a criança brincar, e eu estou falando não só na brinquedoteca, tem parques, tem clubes, tem o Parque da Cultura aqui em Votuporanga, por exemplo. Se não oferece oportunidades, é claro que a criança ela vai optar por algo que seja ali mais confortável para ela, né? Entendi. E esse brincar diminui a ansiedade. Diminui. Quer dizer, ela não vai ficar ter aquela crise de ansiedade, vai ficar uma criança ansiosa, vai dar mais tranquilidade para os pais. Vai sim. Porque o brincar, ele representa. Eu costumo dizer que a gente não vê nenhuma criança brincando sorrindo demais. Eu quero dizer assim, a criança ela brinca sério. Para ela é sério aquilo lá, para ela tem uma representação aquilo lá. É igual, por exemplo, quando a gente gosta de flores, de plantas, por exemplo, a senhorinha, o rapaz que vai lá, né, quer cuidar da planta. Quer dizer, aquele movimento, ele não é um movimento vazio, ele tem um significado. Então a criança, na hora que está montando o Lego, aquilo tem um significado emocional, tem um significado intelectual, e aquilo significa muito. Então ali está indo a energia necessária para fora, né? Que legal. E no caso, né, as crianças chegam lá na brinquedoteca, elas só brincam ou elas têm a oportunidade de aprender alguma coisa também? Tem a oportunidade de aprender. A gente sempre preza para que as atividades, os brinquedos ali envolvidos, o tipo de brincadeiras tem algum teor de desenvolvimento. Inclusive, no período de férias e até certo tempo atrás, né, a gente está readaptando isso agora. A gente estava com atividades de teatro, de música, né, atividades com psicopedagogos. Isso a gente vai retomar no período de férias agora. E às terças e quintas, né, a partir desse fluxo constante que vai chegando até nós, né, de crianças. E durante esse período que a criança está lá, tem um break, tem um lanchinho? Tem. As meninas, as monitoras, eu quero dizer, né? As crianças chegam, geralmente, vamos falar de período de férias. As crianças chegam já com um lanchinho, às vezes, para comer. Então já tem um break ali logo no início, né? E aí as mães levam os lanchinhos. As mães que não levam os lanchinhos, na brinquedoteca tem a cafeteria. Então faz um pão de queijo ali para as crianças, pega uma bolachinha, né? Uma fruta, né? E depois elas brincam
e depois novamente lá para o almoço, e depois do almoço elas descansam, tem uma TV, nesse momento a gente libera a TV, que é para ficar uma meia hora ali sem brincar, para não ter nenhum problema, né? E depois elas voltam a brincar, elas voltam a fazer atividades, depois tem um outro break lá pelas 4 da tarde, depois volta a brincar e os pais buscam de volta, né? Que legal, cara. Nossa. Então, assim, a criança que fica nas feiras lá o dia todo, ela tem uma agenda bem cheinha, né? Tem. E o que acontece que é muito interessante, Leandro, é que a criança, quando ela fica sozinha, também é uma. A criança, quando ela fica junto com 10 crianças, é outra, né? As crianças em si, elas inventam brincadeiras o tempo todo. Então, isso é muito positivo, porque é nessas relações que elas aprendem muito várias questões das relações interpessoais, dos limites pessoais, que não pode ultrapassar o limite um do outro, né? E ali, diferente da escola, porque a escola ela tem regras muito bem estabelecidas, né? Ali, diferente da escola, elas estão mais livres. Então, querendo ou não, como psicólogo eu também percebo que é um período que é um momento onde elas podem desenvolver muito nas relações interpessoais, que vai fazer toda a diferença depois na fase adulta. Eu ia te perguntar justamente isso. Você como psicólogo, isso. Se você tem lá uns clientes fiéis, né? Isso, tem. E você já percebeu que eles já mudaram do dia que chegou, né, até agora, enfim. Teve mudanças, então? Teve, de crianças demais. A gente tem vários feedbacks de mães que falam, olha, teve uma mãe, inclusive, que levou a criança, né, algumas vezes e ficou muito preocupado com a criança, porque a criança ela não brincava, ela não interagia. Só que era uma criança que ela não tinha ainda ido para a escola, era uma criança que não tinha tido contato com muitas crianças, mas a partir dali de algumas semanas, a criança ela começou a ter uma interação muito maior, muito melhor, né? Enfim, a gente tem vários feedbacks muito interessantes sobre a brinquedoteca, sobre essa possibilidade que a criança tenha esse espaço seguro. Que legal. Olha só, né? Além da criança brincar, ela aprende e se autodesenvolve. Exatamente. Quer dizer, numa recreação ela aprende 3 coisas. Tem 3 benefícios aí. Exatamente. Que legal. Bom, tem mais alguma coisa da brinquedoteca que você gostaria de falar? Eu acho que aí nós vamos passar para o buffet, né? Da brinquedoteca para o buffet, eu acho que essa lógica, esse espírito, ele vai para o buffet. Né? Sim. Então a gente costuma dizer, modesta parte, que nós somos um buffet infantil diferente, porque as pessoas que entram lá, elas sentem essa energia que não é um espaço onde as pessoas vão comer e as crianças brincam, né? É um espaço onde a prioridade ali são as crianças. Então, inclusive, o espaço ele é lúdico, ele é todo desenhado, ele é todo pensado nas crianças. E, inclusive, os pais se sentem muito confortáveis e acolhidos lá dentro, né? O seu cliente são as crianças. São as crianças. A prioridade é. Os pais são coadjuvantes. Os pais. Mas o cliente é a criança. É a criança, E aí os pais, eles se divertem também. Né? Legal. Aqui na região nossa, vamos pôr aqui numa região de até Rio Preto. Sim. Existe outra brinquedoteca semelhante à sua ou você não sabe? Semelhante não. Inclusive é uma proposta minha, é um sonho meu, replicar isso em outras cidades, em outros estados. Porque assim, da forma como nós trabalhamos, não. Existem brinquedotecas muito bacanas assim, pelo Brasil, né? Só que assim, com a mesma estrutura e a mesma tentativa, principalmente a tentativa comercial e o sucesso que nós estamos tendo, por exemplo, de proporcionar essas duas vertentes, tanto a brinquedoteca quanto o buffet, porque parece que uma coisa dá confiança na outra, e isso não achei em outro lugar. Que legal. Olha, bacana. Então, você que está pensando em levar seu filho aí, leva lá na Vila Kids. Exatamente. Única aqui na região, poxa. Exatamente. Vamos falar então do buffet. Falando da festa. O buffet, né? O que o buffet pode oferecer para os pais e para os pequenos lá, para as crianças? Falando no buffet, fora o espaço que a gente já estava falando, né? Que tem como o espaço foi pensado nas crianças, né, Leandro? Então, a prioridade são os brinquedos são super novos, os brinquedos super seguros, né?
E nós não temos alguns brinquedos que precisa ficar monitor, por exemplo, o tempo todo do lado, porque o brinquedo ele traz risco. Nossos brinquedos eles não trazem riscos, né? Eles são para criança, a lógica do desenvolvimento, para criança explorar. A criança explora o brinquedo, né? Ela explora junto com outras crianças naquela interação. E a monitora está ali para fazer atividades com as crianças, é claro, mas também para acompanhar, se explorar. Então, a gente percebe muito isso. O buffet, além desse espaço recreativo, a gente considera que a gente oferece muito para os pais soluções para que os pais, independente da sua condição econômica ou desejo mesmo, possam fazer a festa dos seus filhos, né? Porque eu costumo dizer assim, Leandro, que nós estamos numa época da humanidade em que a gente racionaliza muito as coisas, né? Então, às vezes a gente fala assim, para que eu vou gastar dinheiro para festa? Eu vou levar meu filho para não sei onde. Mas, na realidade, a criança, dentro do mundo infantil dela, as coisas têm sim significados para ela. Basta lembrar das nossas infâncias de quem teve possibilidade de ter um aniversário. Por mais simples que foi. A criança, ela guarda na memória dela as pessoas que estavam próximas, como foi o bolo, do que brincou no aniversário. E o mais importante do ponto de vista psicológico é a criança entender que dentro das condições familiares que ela tem, ela se sentiu importante. Independente da condição e do tamanho da festa. Porque se é uma família que vai... Vou dar só um exemplo, tá? Se é uma família que viaja para a Europa 3 vezes por ano, por exemplo, né? Tô dando um exemplo exagerado para ficar claro. E a criança, depois, quando ela tem 15 anos, ela fala, nossa, mas meus pais sempre viajaram para todo lugar e nunca fizeram uma festa para mim. Vai ficar marcado isso, né? Porque dentro das condições, ele tinha possibilidade, por que não fez? Né? E aí fica essa incógnita. E mesmo uma criança de classe renda mais baixa, não precisa fazer no buffet, que faça em casa. Mas teve um bolo para essa criança, marcou de alguma forma. Então, isso eu acho que a gente acredita que faz muita diferença. Que legal. É bom entender isso, porque os pais, às vezes, não sabem como é que funciona a cabeça das crianças. Não sabe. Não tem ideia. Meu filho, minha filha e tal. Mas é interessante você dar esses insights. Isso. Que vai falar, poxa, não tinha pensado nisso. Exatamente. Porque igual o meu pai fala, pra que festa de aniversário? Eu nunca tive. Isso mesmo. Né, ué? Outro exemplo muito legal é quando os pais falam assim, né? Não, mas eu não vou fazer aniversário de 1 ano. Porque a criança mesmo não se diverte, a criança mesmo não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe, entre aspas, primeiro ponto, ela não sabe, entre aspas, porque ela tá percebendo o movimento, ela tá sentindo o afeto naquele primeiro momento. Mas a gente costuma dizer, dentro da psicanálise, tem uma palavrinha interessante que Freud utilizou, que é as representações a posteriori. O que é representação a posteriori? É aquilo que a gente pensa sobre o passado. Tem coisas que a gente pensa sobre o passado que marcam à medida em que a gente cresce. Sim. Então, acontece no campo da psicologia um fenômeno muito interessante, que às vezes o trauma, ele não acontece quando aconteceu a causa. Ele acontece quando ele foi pensado depois, mais tarde. Estou falando do trauma para depois falar sobre as alegrias, né? Então, às vezes aconteceu um acidente quando você tinha 4 anos de idade. Você carrega vagas lembranças, mas quando lá com 12 anos, por conta de algum contexto, você lembra desse acidente e alguma emoção surge ali que você não estava esperando, aquilo já aconteceu o trauma. O trauma se estabeleceu ali, não lá com os 4. Isso é questão a posteriori, né? Então, o aniversário de 1 ano, ele também traz significações a posteriori. A criança vai ver fotos, vai ter fotinha lá esse foi seu aniversário, né? Então, assim, não estamos falando aqui, né, Leandro, que todo mundo precisa fazer, que para a criança é inadiável, né? Não, é claro que cada família tem sua organização. Sim. Mas não traz falta de significado, pelo contrário, né? Eu acho até legal essa parte do aniversário de 1 ano, porque você está comemorando 1 ano de vida. Uhum. Quer dizer, aquela criança nasceu,
tá ali presente, Isso. é amada, Isso. né? Todo mundo gosta. E eu lembro do aniversário de 1 ano do meu filho. No meu eu não lembro. Eu lembro do aniversário de 6 anos, que teve uma festa. Mas eu lembro do aniversário de 1 ano do meu filho e, tipo assim, ele tava muito feliz. A gente via no rostinho dele que ele tava feliz. Exatamente. Né? Às vezes ele podia olhar e falar, mas quem que é esse pessoal aqui? Mas ele tava feliz, tava brincando, tava com outras crianças junto. Exatamente. Né? Então você via que aquilo fez uma marca pra ele. Foi uma legal. marca. Exatamente. E essa marca, ela representa coisas que a gente nem imagina. Né? E aí, você falou uma coisa interessante, de vida, né? O aniversário não é o símbolo da vida, né? Ele é o símbolo, é o significado, é a representação da vida. Então, 1 ano é a representação de que essa criança, ela foi amamentada, ela foi cuidada, ela foi mimada, né? No bom sentido, ela foi... Nossa, assim, o primeiro ano da criança é o mais importante, né? Quer dizer, ela completou 1 ano. Que bênção, né? Quer dizer, esse momento significa muito. Ela fala, nossa, a minha vida é importante. E no segundo ano, nossa, a minha vida é importante. Independente de como é a festa do aniversário. 3º ano, a minha vida é importante, né? É legal, é legal esse simbolismo. Tanto é que muitos adultos que dizem assim, agora indo para a prática clínica, eu não gosto de comemorar meu aniversário. Se a gente for a fundo, Leandro, nesse sentido emocional, é a pessoa, muitas vezes, que não para pensar sobre a importância da própria vida. Né? Eu falo que a grande virtude do ser humano é se autoconhecer. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar aqui da brinquedoteca, lá do buffet. Bom, outra pergunta. Hoje os pais procuram muito festas temáticas, né? Essas festas tipo do Stitch. Do Stitch. Né, que vai ser o lançamento agora nesse mês. De maio, junho. E vocês oferecem esse tipo de... Oferecemos. A gente tem uma incrível parceira e a melhor decoradora de Votuporanga e região, que é a Nanda Festas, né? Nanda, ó. A Nanda, ela, além de ser uma parceira nossa no âmbito das decorações, assim, ela tem um leque enorme de decorações. Legal. A Nanda, ela é uma pessoa, assim, muito flexível, muito atenciosa para os clientes, né? E ela busca entregar sempre a mais. Né? Então a Nanda, eu cansei de ver, a Nanda fez a festa começa às 7 horas da noite, 3 horas da tarde ela montou a decoração, ela fala, Renan, tá faltando alguma coisa, e ela volta às 4 e traz outras coisas, depois ela volta às 5 e traz outras coisas, fala, não, Renan, ainda não tá bom, né? Porque ela tem amor pelo que ela faz, e os clientes percebem isso, né, Leandro? E a questão do tema é uma outra representação emocional, porque a criança, ela não escolhe o tema à toa. Aquele tema tem significados emocionais para ela, né? Então, quando uma criança, por exemplo, meu próprio filho, ele pediu uma decoração a última vez que a Nanda nunca tinha feito, aí a Nanda fez, do Homem-Aranha com um outro personagem, que agora me fugiu da mente. Quer dizer, 2 personagens juntos, que não tinha ainda saída. A Nanda foi lá e... o Pantera Negra. Nossa, Homem-Aranha e Pantera Negra. Homem-Aranha e Pantera Negra. Então, a metade ficou vermelho e metade ficou preto, né? Então, isso tem uma representação para ele também. Para a criança, alguma coisa significa do ponto de vista emocional ali. E isso é muito importante. E aí, isso é uma dica também para os pais não influenciarem muito, né? Porque às vezes tem criança que fala assim, eu quero esse tema. Os pais, não, vamos para outro tema. O meu filho só não escolheu de 1 ano. Ele, né? Não, sim. Mas de 2 ele já escolheu, de 3 escolheu, 4, até hoje tá escolhendo. Mas vamos lá. E como é que funciona, o Renan, lá no buffet, a segurança da criança? Vocês têm ali o pessoal que cuida, tem as meninas que olham. Vocês têm isso aí lá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar. A gente tem festas, né, Leandro? Onde os pais ficam juntos, é aquele tipo de festa de buffet completo, grande, onde as mães convidam os pais das crianças e as crianças, né? E a gente tem festas também, onde que está sendo cada vez mais comum nos dias atuais, que os aniversários são prioritariamente para crianças, né? Isso. Então, de repente, isso acontece mais para crianças e aniversários com a criança acima de 5, 6 anos, né?
E aí a mãe e o pai convida as crianças. E aí os pais dessas crianças convidadas deixam as crianças lá. E aí acontece um fenômeno muito interessante no Villa Kids, porque muitos pais confiam na gente, né? Não só confiam nos pais que convidaram, mas confiam na gente. Porque confiam nas monitoras, porque confiam no espaço, né? Confio no Renan. Confiam em mim. Graças a Deus, né? Que legal. Então, tipo assim, não tem problema. Não tem. Não tem perigo, nunca Não aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, por Que incrível bom. que pareça. A única coisa que a gente costuma dizer que acontece fortuitamente é uma criança trombar na outra enquanto corre. Mas dentro dos brinquedos jamais aconteceu algo. Que né? legal, que legal. Você falou do brinquedo aí agora. A gente comentou esses tempos atrás que você tem um brinquedo lá que é gigante, Isso, tem. grande. Tem. Ele é o maior do estado? Ele é o maior do estado, pelo que eu saiba. O rapaz que construiu pra mim, né? Que construiu. É, de buffet infantil, né? O rapaz que construiu pra mim, que veio, ele falou que só construiu um pouco maior em Minas, né? Ele falou que não tinha construído aqui ainda desse tamanho. Então, assim, não sei se é o maior do estado, mas pensando em Votuporanga, eu acredito que é Da o região maior. Da aqui. região é o maior. É. Que legal. Bom, você tá vendo imagens aí dele enquanto a gente tá falando. Ele é aquele brinquedo de subir, escalar. Isso. Que tem uma representação, viu, Leandro? Do ponto de vista psicológico, Qual é que é? Você pode falar aqui pra gente? Não tem ninguém ouvindo aqui? Tá? Ó, a representação daquela, como é que chama? Daqueles percursos que a criança vai fazendo, de alguma forma, ele tem uma significação ali ligado à figura de mãe. Por quê? Porque o pessoal vai achar que é conversa de doido, né? O psicólogo, desculpa aí, mas a criança, quando ela tá no útero, ela tá num lugar apertadinho e ela se movimenta naquele lugar apertadinho. E aos poucos, quando ela cresce, por exemplo, ela vai pro colo. E aí é muito comum que a criança no colo da mãe também brinque, como se ela estivesse no brinquedo, percorrendo pelo corpo dessa mãe, pelo pai também. Então, a criança, quando ela tá naquele brinquedo, ela tá representando, também tá elaborando essas coisas da paternidade na maternidade, por incrível que pareça. Por isso que o brincar ele é tão representante para a criança. Né? Porque ali ele não tá só passando apertado por aquelas vias, ele tá passando apertado ao mesmo tempo que ele tá se sentindo acolhido, porque é um lugar apertadinho, ao mesmo tempo que ele tá vencendo aquelas barreiras como se fosse o nascimento. Uai, existe até uma concepção em livros isso, porque se a gente observar o brinquedo, ele passa por aqueles lugares apertadinhos, aí ele desce no escorregador e sai. Uai, não é o nascimento? Interessante. Não é quando a criança sai do útero? E isso para a criança, a gente entende do ponto de vista psicológico, é muito traumático o nascimento para todos nós. Porém, é uma tentativa nossa de nascer para a vida. Então, é um movimento de repetição. Eu consigo vencer os buraquinhos lá e nasço para a vida. Aí eu vou lá de novo e nasço para a vida. E isso a gente precisa fazer várias vezes na vida, né? Que legal. Eu não tinha isso na minha época de infância. Não. Tinha de outras formas. Eu posso ir lá brincar também um pouco? Ô, Renan, e a equipe que toma conta das crianças? São pessoas treinadas? São. Toda a nossa equipe é treinada, né, Leandro? Tanto as monitoras, a gente sempre promove desenvolvimento e capacitações para elas, né? Sempre conversa muito, né? E aproveitando também, falando do restante da equipe, as cozinheiras, né? A gente tem na realidade lá, Leandro, uma família. Inclusive, na última confraternização que nós fizemos ano passado, a gente tem uma foto muito linda, porque quando a pessoa vai na festa, ela vê lá 2 ou 3 ou 4 garçonetes e as monitoras, né? E me vê de vez em quando, e vê talvez uma cozinheira, mas ela não imagina quantas pessoas estão por trás. Não tem noção. Na foto aparece em torno de 20, 25 pessoas, né? Que legal. Quais são essas 25 pessoas? Se a gente for pensar, é toda uma estrutura e todas as pessoas ligadas muito afetivamente, que é as cozinheiras, eu posso falar aqui o nome da Joana, enfim, da Regina. Tem a pessoa que faz os salgados, que é a Carla. A pessoa que faz o bolo, que é a Renata. Então, assim, são todas as pessoas que têm um compromisso muito grande com a gente e com os clientes, de oferecer o melhor, né? Que legal isso, hein, Renan? Puxa, além do pessoal... Quer dizer, você vai brincar
no buffet, você vai comer uma comida boa e ter uma equipe boa, tranquila, cuidando do seu filho. Tem. Quer dizer, você não precisa se preocupar. Não. Você pode ir pra festa, curtir a festa, conversar com os amigos, que a criança está sendo bem cuidada. Exatamente. É isso que o pessoal mais fala sobre nós e para nós lá, né? Que eles entram no nosso ambiente, num ambiente que, na verdade, vamos chamar que não é nem nosso, é das famílias, né? É um lugar que a pessoa se sente à vontade, se sente em casa, ela põe a música que ela quiser lá, porque ela pode pôr música pelo Bluetooth. Enfim, ela tem um espaço ali, inclusive amplo, né? Inclusive arejado, climatizado, né? E aí elas se sentem muito à vontade, né? A maioria dos nossos clientes, se não todos, saem assim nos elogiando e agradecendo muito, né? Que legal, que legal. Ô Renan, nós estamos falando da criança brincar, da criança pular, da criança correr. E assim, se for uma criança muito imperativa, se for uma criança que tem alguma necessidade especial, alguma coisa, vocês estão preparados para isso também? Estamos preparados e a gente gostaria de receber essas crianças. A gente gosta de receber essas crianças, né, Leandro? Olha que legal, gente. A gente, inclusive, já recebeu turmas de crianças lá de instituições, né? Teve parcerias com faculdade, com a Unifev mesmo, que levou crianças lá. No dia a dia da Brinquedoteca, no dia a dia das férias, tem crianças que vão até nós, que participam ali da nossa rotina, que são atípicas, por exemplo, né? Ou tem alguma comorbidade, mas a gente costuma dizer, né, Leandro? Se tiver um bom acolhimento, pessoas ali capacitadas, né, nesse âmbito, a criança pode ficar tranquila. Dependendo do grau, né, de autismo, por exemplo, ou até de condição orgânica, a gente pede para a mãe ou ficar junto ou disponibilizar uma cuidadora específica, né, para ficar com essa criança. Mas de forma geral, a gente requer que a criança não furte a possibilidade que ela tenha essa possibilidade de ficar ali no ambiente e brincar também, porque todas as crianças precisam brincar. Que legal. Mesmo se a criança tiver, às vezes, tipo, eu tenho uma alergia com pão, não posso comer uma bolacha, farinha, com ovo, alguma coisa. Se a mãe chegar e falar, olha, ele tem tal alergia, tal coisa, quer dizer, sim. Já está anotado, não vai acontecer. Exatamente. Então, nas férias, por exemplo, o pessoal fala assim, essa criança tem tal alergia, né? Então, as monitoras ficam cientes. E uma coisa sobre as festas, sobre o buffet, que é muito legal, é que a nossa equipe ela é tão, assim, aberta, né? Para resolver os problemas e os desejos dos nossos clientes, que às vezes tem convidados que falam assim, olha, eu queria o hambúrguer sem o queijo, né? Eu quero o hambúrguer sem o tomate, eu quero o hambúrguer sem esse molinho aqui que vocês põem, porque eu não posso com lactose, né? Então aí a gente adapta. Faz um cachorro quente, né? Teve algumas festas que o pessoal pede o molho do cachorro quente no pratinho, sem o pão, só o molho. Estamos ali para servir, né? Então, eu não sei o porquê a gente não atender esse tipo de demanda, né? Que legal, Renan. Bacana. E assim, vocês ali, entre os monitores, entre vocês estimulam essa convivência entre as crianças. Isso. Porque elas não se conhecem algumas vezes, né? Tá lá, vem uma família daqui, uma família dali e tal, às vezes não se conhecem, mas eles estimulam essa convivência. Estimula. O tempo todo é interessante o fenômeno das crianças nas suas dinâmicas grupais, né? Elas vão se organizando, elas vão se arrumando, se aglutinando em pequenos ou grandes grupos. E o bom de ter pessoas capacitadas é que a gente consegue observar, falar, olha, você não pode fazer isso com o amiguinho, né? Que é o que está faltando muito hoje, né, Leandro? Tem muitas crianças hoje em dia que elas não sabem conviver em ambientes sociais. Então precisa dessa rede de apoio de alguém de fora que não seja os pais falando, olha, isso não pode, isso machuca, isso... Quer dizer, isso a gente está bem preparado, porque a gente já acredita que está ajudando, né? Que legal, que legal. Ô, Renan, vamos falar agora dos pais, o filho e esse tempo de qualidade junto, né? Você acredita que os pais precisam ver... O que você acredita que os pais precisam ver sobre tempo de qualidade com os filhos? Eu acredito que hoje em dia está muito deficitário isso, né, Leandro? Eu acho que o tempo de qualidade, ele tem principalmente, e aí vamos voltar para a brinquedoteca, no âmbito que os pais
Tem pais que vão na brinquedoteca com as crianças e brincam com elas lá dentro. E sobem nos brinquedos com as crianças, porque pode, né? O pai não pode subir sozinho para ficar brincando, né? Mas subir com a criança pode. Eu queria ir lá brincar um pouco. Então, assim, esse tempo de qualidade, Leandro, ele está muito relacionado a essa criança olhar para esse pai e olhar para essa mãe e perceber que, naquele momento, esse pai ou essa mãe estão inteiros ali com eles. Precisa disso, precisa de um tempo para isso. Olhar no olho. Olhar no olho, não ter pressa, deixar o celular de lado, brincar junto. Para a criança, isso é muito importante, né? Que legal isso, né, cara? Uhum. Poxa vida. E assim, as crianças hoje têm oportunidade suficiente para brincar? Você acha que elas têm? Não. Hoje, nos dias atuais, não. É por isso que eu montei, foi um dos motivos de montar a brinquedoteca, né? E deixa eu te falar uma pergunta. Você tá lá com a brinquedoteca rodando lá, molecada brincando, correndo, subindo e tal. Se calhar de aparecer uma festa na hora da brinquedoteca. Não que o cara fala, eu quero a festa agora. Mas tipo, atrapalha alguma coisa? Você tem espaço suficiente para separar? Não, isso ajuda, aliás, viu? A gente tem uma opção de festa que é junto com a brinquedoteca funcionando. Quando a criança chega e tem uma festa acontecendo, a criança está no paraíso, né? Se ela foi para a brinquedoteca e está acontecendo uma festa, ela vai ter amiguinhos para brincar, ela vai ter comida para comer, batata frita, cachorro quente. Né? Ela se esbalda, porque a criança ela não é antissocial igual muitos adultos ou às vezes nós somos, né? Às vezes a gente quer ficar quietinho na nossa, né? A criança também precisa. Então, aqui vai o inverso do que nós estamos falando. Também tem gente que extrapola, que quer que a criança vai com ela fazer exame de manhã e fica das 7 da manhã a 1 da tarde, só estou dando um exemplo, e depois desse exame que a criança precisou ficar lá no hospital, por exemplo, todo esse tempo, depois vai para um outro lugar, depois à noite tem um outro... Não, a criança também ela precisa de um tempo para ela, um tempo de silêncio, né? Mas a criança, via de regra, ela quer outras crianças e quer brincar, e brinca por 6 horas seguidas, se deixar. Eu lembro que às vezes eu levava meu filho na casa dos coleguinhas, e aí chegava lá, pode trazer ele aqui 11 horas, que eles vão almoçar junto. Ah, tudo bem, levava 11 horas. Que hora que eu posso vir buscar? Ah, vem às 8. 8 da noite? 8 da noite. Tá bom. Chegava o Leandro lá 8 da noite. Rafael, vambora. Ai, papai, mas já? Cara, já? Exatamente. Quer dizer, puxa, você ficou um tempão aqui. Mas eu queria brincar mais. Tem um monte de criança que vai embora chorando na brinquedoteca, né? Porque fica 2 horas ali, o pai quer ir embora e, né? Normal, né? A criança quer brincar, mas eu acho que isso é uma significação do quanto que as crianças ficam carentes desses espaços, né? Renan, para os pais que estão interessados agora na vamos falar da brinquedoteca. Certo. Tá? Quais as formas deles aproveitarem esse espaço da brinquedoteca? Certo. Eles podem entrar em contato, né? Levar as crianças de terças e quintas-feira, né? Quinta-feira, da 1h30 às 18h, né? Aos sábados também, Leandro, alguns sábados de manhã nós abrimos. Por exemplo, nesse próximo sábado nós vamos abrir, né? Das 9h à 1h da tarde. E nas férias o dia todo, né? E nós também realizamos algumas recreações. Recreação de Páscoa, recreação de Carnaval, recreação de Halloween, que as crianças amam, né? Que legal. Ô, Renan, então eu quero que você olhe para essa câmera aqui e convide os pais para conhecer a brinquedoteca. Nós estamos falando da brinquedoteca, depois vamos falar do buffet. Da brinquedoteca, conhecer lá e o que eles podem encontrar lá na brinquedoteca. Queridos papais e mamães, vocês podem vir na brinquedoteca porque vocês vão encontrar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, com monitoras capacitadas, um ambiente onde você vai perceber que o foco é a criança. Você pode ficar no nosso ambiente, às vezes os pais precisam trabalhar, pode levar o notebook para trabalhar enquanto a brinquedoteca está funcionando. Vocês encontram na brinquedoteca uma cafeteria, né, com café, com pão de queijo, com danoninho, tudo que a criança precisa, e também podem levar as coisas, né? Às vezes os pais querem falar, Renan, teve já mães que falaram assim, Renan, eu vou levar meu filho e vai mais 5 amiguinhos, eu quero levar uma sacola de pão de queijo, e pode levar, não tem problema nenhum.
Lembrando que o foco é esse, né? A gente quer ser um espaço de apoio para vocês. Um espaço onde vocês possam se sentir amparados também, né? Combinado? Legal. E eles podem saber os dias que estão abertos, além da quinta e da terça-feira, no Instagram. No Instagram. E no WhatsApp, caso quiserem mandar mensagem também. O Instagram é Vila Kids Votu. @Vila Kids Votu. Vila Kids Tudo Votu. junto? Tudo junto. Tá. E o WhatsApp? 17 99663 3104. 17. 99663 3104. Maravilha. E o buffet agora? Buffet. O buffet. Os pais podem lá visitar o buffet, tem que ligar, marcar um horário. Tem um horário que você tá lá, tipo, eu quero conversar com o Renan, eu quero saber os pacotes, eu quero conhecer as festas. Certo. Ó, uma coisa que os pais gostam muito, que eu tenho percebido, Leandro, é o nosso atendimento, né? Legal. Eu acho que eu, por ser psicólogo, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de solucionar os problemas delas e eu gosto de atender bem, né? Então, os pais, eles podem mandar mensagem no WhatsApp, perguntar sobre o que quiserem. É comum que as mães falem assim, mil desculpa pela 25ª pergunta hoje. Eu falo, não, é assim mesmo, porque... Principalmente mães e pais de primeira viagem que nunca fizeram festas, é comum muitas dúvidas, né? Eu também tenho, né? Então, os pais podem perguntar. Como a brinquedoteca ela funciona de terça e quinta, os pais podem ir a qualquer momento para conhecerem nesses dias, né? Se quiserem agendar um horário, eles podem falar comigo pelo WhatsApp e a gente agenda um horário para eles conhecerem também. Legal. Tá? É comum, às vezes, os pais falarem assim, eu queria conhecer... Como que é a decoração de vocês, né? Então pode ir um pouquinho antes da festa, a gente agenda. Vou imaginar que tem uma festa que começa às 7h30. A gente marca uma reunião às 6h30 para a mãe já ver como que fica as mesas, como que fica as toalhas, os pratinhos, as taças, a decoração. O ambiente ali preparado para a festa. Né? Legal. E lá no buffet, né? Tem um brinquedo novo lá, né? Tem um brinquedo novo, tem. Um brinquedo que chama Cockpit. E tá fazendo efeito, tá fazendo sucesso, Tá né? demais da conta, né? Então você quer conhecer o Cockpit? Cockpit. Vai lá na brinquedoteca, marca um horário com o Renan. Telefone 17 99663 3104. Então, marca um horário lá com o Renan. Fala, eu quero conhecer o Cockpit, eu quero conhecer as dependências. Eu quero ver, dá para ele conhecer também os produtos que você serve lá? Dá para conhecer os produtos, a gente marca um horário, né? Porque aí vai ser um pouquinho antes da festa e as cozinheiras fritam os salgadinhos, fazem um mini hambúrguer e aí a pessoa pode experimentar. Olha, dá até para fazer uma boquinha lá. É Bom, isso. enfim. E aí o pai que quiser levar a criança para brincar e ficar lá no co-work, né, que a gente chama de co-work, Isso, não é? isso. Tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, ficar no notebook, no WhatsApp, enquanto a criança brinca lá, não tem problema nenhum. Não, tudo Pode certo. ir lá de boa. Pode ir lá. Só ligar pro Tá Renan, convidado. agenda. Na brinquedoteca não precisa agendar, né? Para Pode conhecer também, pode ir de terça e quinta, sábados de manhã, quando a gente estiver funcionando, né? E o Instagram da brinquedoteca é o mesmo do Vila Kids. Isso. É o mês da Vila Tá lá Kids. os horários, tudo certinho. Tudo certinho. Link pro WhatsApp. Exatamente. E sobre o Cockpit, nós incluímos esse brinquedo principalmente pensando nas crianças acima ali de 7, 8 anos, né? E nos adultos. E nos pais, né? Porque a gente tem um mezanino lá em cima, né? Onde tem uma boatinha. Então, vamos pensar que o mezanino é para crianças, porque a gente tem muito, Leandro, festas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6. A proporção é maior para essas faixas etárias, por conta dos brinquedos que tem lá embaixo. Agora, em relação aos brinquedos que tem lá em cima, a procura está sendo muito grande para 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, né? Por quê? Porque lá tem uma boatinha, que é uma idade que as crianças já querem dançar, né? Tem uma mesa de pimbolim, Olha né? aí. E tem também o Cockpit, que é um videogame onde as crianças ficam lá um tempo jogando, né? E muito bacana. Meu menino experimentou aquele dia lá, gostou muito, falou, papai, zerei um jogo lá. Falei, aí, ó, em 20 minutos, meia hora, ele zerou o joguinho. Exatamente. Ô, Renan, então, pra gente encerrar, então aproveita a câmera aqui, faz um convite pros pais ir lá conhecer o Vila Kids Isso. Buffet.
Gostaria que vocês fossem conhecer papai e mamãe e qualquer familiar para conhecer nossas estruturas, conhecer nossos brinquedos, conhecer nosso ambiente, né? Conversar com a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim, pode conversar com a nossa equipe, a Emily, tem muita gente lá muito capacitada para poder atender vocês, né? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode falar com a gente, como a gente estava conversando aqui, pode ter degustação, né? Pode ir lá conhecer o espaço com antecedência, pode visitar um pouquinho antes de uma festa para entender a estrutura, pode adaptar na decoração. Tem pessoas que querem uma decoração muito maior, tem pessoas que querem uma decoração com itens personalizados, tem pessoas que querem fazer modificações, inclusive, Leandro, vou aproveitar o espaço aqui, pois a gente aluga também o espaço de festas. Né? A gente aluga o espaço, só o espaço mais a decoração, ou seja, nós estamos lá ali dispostos a oferecer soluções, né? Que legal. A gente conversou esses dias, meu menino quer fazer uma festa do pijama. Ah, que legal. Quer ir lá no Villa Kids, posar lá no Villa Kids, levar os amiguinhos pra brincar no cockpit. Brincar lá, servir um comes e bebes ali, eles ficarem brincando e tal. Mas agora o Leandro... acho que ele gostou da ideia, hein? Isso, agora o Leandro deu um spoiler. Nós estamos criando essa formatação para vocês, porque é uma opção a gente fazer uma festa do pijama lá para meninos ou meninas, não misturar meninos e meninas, onde esses adolescentes podem passar a noite lá com monitoria, com um monitor e com um dos pais presentes. Pode levar até uma barraca? Pode levar barraca, pode levar colchão. Acho que vai ser muito legal. Que legal, olha que interessante. E agora, falando sobre o buffet, eu queria só ressaltar, que aí talvez não tenha ficado claro para as pessoas, que nesse objetivo de ofertar soluções para os clientes, Leandro, a gente gostaria de reafirmar que nós temos várias possibilidades de festa, né? Por exemplo, a gente tem uma possibilidade de que a pessoa gaste R$1.000 durante a tarde, faça um aniversarinho, por exemplo, numa quinta-feira à tarde, gaste R$1.000 com tudo incluso. Cachorro quente, batata frita, pipoca, Coca-Cola, Guaraná, suco natural, decoração, espaço, cozinheira, monitoras. R$1.000? R$1.000. Por quanto tempo? Por 3 horas de festa, sendo que esses R$1.000 vai ali umas 25 crianças, se eu não me engano, ou 20 crianças, porque é um valor por criança, sendo o mínimo 1.000, e alguns adultos inclusos. Quer dizer, não tem mais desculpa para a pessoa não fazer o aniversário da criança. Ainda mais, se a pessoa ainda achar alguma desculpa, tem a opção da pessoa falar assim: Renan, eu quero pagar para a turminha do meu amigo, do meu filho, só brincar. Então ela vai pagar R$35. Ah, meu filho tem 5 amiguinhos. Ela vai pagar R$35 por cada criança só. E ela vai levar o bolo de aniversário. A criança tem um dia especial para comemorar o seu aniversário. Ô Renan, isso é fantástico. Vamos fazer um corte disso. Vamos, bora. Então você que tá vendo esse corte, R$1.000, só na quinta? Não, de segunda a quinta. De segunda a quinta-feira, lá no Villa Kids, uma festa, né? Com cozinheira, comida, bebida, o que mais? Decoração, o espaço, brinquedos, 3 horas de festa, R$1.000. Que dá para dividir no cartão. Nós dividimos em até 10 vezes, viu? Só Os que 1.000? Só que aí tem uma taxinha. O 1.000 vai ficar 1.100, 1.150, vai ficar 10 parcelas de 115. Não tem como você falar assim, não vou fazer festa pro meu filho. Pois é. E além disso, a gente tem o combo também da noite, que é de segunda a quinta à noite, sendo que aí o mínimo é 2.000. Só que aí, esses 2.000 aumenta o nível de decoração, a decoração fica um pouco maior, e aí dá para colocar mais adultos, dá para colocar mais crianças, enfim, e o espaço exclusivo para a pessoa, né? Então, meu querido, você que está nos vendo aí, se você só não vai fazer festa pro teu filho se você não quiser. Porque R$1.000 dividido em 10, puxa vida, 25 crianças. Umas 25 crianças. Olha aí. Exatamente, tudo incluso. Né? Ah, e o bolo e os docinhos. Tá incluso também.
A gente tá fazendo milagre, né? Não, não vamos conversar mais sobre isso não, senão daqui a pouco o povo vai chover telefone ali, ó. O WhatsApp vai chegar a ficar vermelho. Então. Pois é. Bom, Renan, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais alguma promoção mirabolante aí do Vila Kids? Não, eu gostaria de falar sobre a parte da alimentação. Legal. Nós priorizamos, Leandro, tanto a parte de comidas no âmbito, assim, por exemplo, de lanchinhos, cachorro-quente, hambúrguer, quanto salgadinhos, quanto a parte de bebidas, por exemplo, suco de laranja. Nós não redicamos. É assim que fala essa palavra? Redicamos? Deve ser assim, né? Deve ser. Então, assim, a pessoa pode comer o tanto que ela quiser, né? E são todos itens de qualidade. São todos itens que a gente não economiza para comprar, para poder oferecer o melhor. Então, o nosso mini hambúrguer, por exemplo, ele está sendo um baita sucesso, né? Inclusive, tem garçonetes dizendo em alguns momentos que as pessoas estão colocando os mini hambúrguer nas bolsas para levar para casa. Eu acho isso ótimo, Leandro, porque quer dizer que tá bom, né? E aí, mas não façam isso, por favor, porque aí o custo pode ficar... E aí, Leandro, também em relação à alimentação, né? Então vou devolver o hambúrguer que eu peguei lá ontem. Isso. E aí também sobre a alimentação, que a gente, além desses lanchinhos, a pessoa pode contratar à parte crepe, doces e salgados, mini pastel, mini pizza, macarrão. O nosso macarrão, ele é melhor que muitos restaurantes daí. O nosso macarrão é um molho branco com queijo parmesão. A gente tem também estrogonofe, a gente também tem escondidinho de carne seca, ou seja, a pessoa ela pode personalizar a festa dela do jeito que ela quiser. Ô Renan, você tem uma brinquedoteca, um buffet, um restaurante, é um co-work, o que mais? E a festa do pijama, né? É a festa do pijama. Meu Deus do céu. Renan, show de bola. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? viu, Espero Leandro, o convite. Que os pais que verem esses cortes aí, esse vídeo, entrem em contato com você aí, tirem suas dúvidas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Isso. Tirar dúvida. Entra em contato, pergunta, não tem problema nenhum. O Renan não cobra para responder. Não. Né? Não tem problema. A não ser fora do consultório, não. Manda bala lá no WhatsApp. Querido, fala aqui, responde e tal. Pergunta, dúvidas, pergunta. E marca a sua festa. Porque R$1.000, de segunda a quinta, 3 horas de festa, com comida, bebida, o espaço, e dividido ainda... Puxa vida. Pois é. Acho que até eu vou fazer minha festa lá. Cabe? Dá certo? Dá certo. Vou chamar uns 4 ou 9 amigos lá e pronto. Isso. Então, assim... Resolvido. Show de bola. Entre em contato com o Vila Kids se você quiser conhecer o espaço, né? Manda um WhatsApp pro Renan, marca um horário, ou então vai lá, vai conhecer a brinquedoteca, vê o espaço, vê o brinquedão, vê o cockpit. Exatamente. Dá pro pai... Vê o tamanho da piscina de bolinha. Piscina de bolinha. É grande, hein? Grande. Dá pra brincar de esconde-esconde lá. E o cockpit dá pro pai ir lá fazer um test drive na hora? Com certeza. Com Puxa certeza. vida, hein? Combinado? Querido, muito obrigado. Agradeço, viu? Foi ótimo você estar vindo aqui, ter disponibilizado esse tempo para vir conversar com a gente. Eu que agradeço. Espero que a gente você volte em breve para falar sobre a psicologia. Bora. Vamos marcar um agora para falar sobre psicologia. Vamos. Tá? Porque eu acho que é importante esse tema. Isso. Tem bastante coisa pra gente falar. Maravilha. Né? Vamos sim. Renan, obrigado, valeu. Muito Forte obrigado, abraço. gente. Obrigado aí por ter assistido, por ter prestigiado. E fique ligado aqui no nosso canal. Toda semana tem programa novo, tem corte aí pela vida espalhado na internet aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e tchau, até o próximo. Beijão.